E pessoal, vamos repercutir esse empate, né? Já ia dizer derrota, mas não é derrota. Pode ter o gosto de derrota. Mas esse empate do Barcelona com o Raio Vallecano, o que que fica dessa volta do Barça à data FIFA é a grande preocupação. Que fica, pelo menos eu tô bem preocupado depois desse jogo. Mas antes eu quero te pedir se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Ah, se inscreva, rumo a 1.300 inscritos, deixa o like esse certinho e ativa o sininho, tá? Ativa o sininho das notificações. Se quiser comentar também, é importante aí. Bacana, se quiser comentar alguma coisa, teu comentário é bem-vindo também. Olha a descrição, que aqui na descrição vai ter o Instagram e o Facebook do canal, tá? O Instagram e o Facebook do canal, vou estar na descrição. Eu posto lá a escalação antes do jogo e ainda faço um post pós-jogo lá, tá? Em dia de jogo a gente também interage por lá, além dos stories. De vez em quando eu acho algum post interessante de alguma página, reposto lá, tá? Vamos lá, pessoal. O Barcelona hoje foi escalado com Inac Penha, João Cancelo, Christensen, Inigo Martínez e Baldé, Oriol Romeu, Frank de Jong, Pedri, Yamal, Leva e Ferran Torres, né? Ter Stegen machucado, Ter Stegen machucado ainda, então foi Inac Penha. Hoje o Araújo não começou jogando e hoje o Gundogan também não começou jogando. Rafinha também não começou jogando e nem o João Félix. Ai, vamos lá, cara. Vamos tentar entender de novo por que o Xavi faz essa ideia de não ter um time titular. Justificativa. Para não lesionar os jogadores. Eu poderia aqui questionar, mas aí tu viria me dizer, mas o Gavi, olha o que aconteceu com ele no jogo da seleção espanhola. E realmente, eu acho que poderia ter acontecido com ele no próprio Barcelona. Mas então não começa de uma má preparação física? De uma má preparação? Daí tu vai me dizer, não, mas olha lá, o City, o Real Madrid tá com o Vinícius Júnior lesionado, os jogadores estão se lesionando numa normalidade. Ok, mas cara, teve data FIFA. E aí os caras foram convocados. Não dá pra tu ver quem tem mais risco de lesão e não convocar então e deixar ele esse tempo parado? Ou, cara, por que é sempre o Barça que se ferra? Porque daí o mesmo cara aqui que foi poupado, vem a data FIFA, joga mais de 90 minutos na seleção. E o Barça não pode ter uma sequência com seus jogadores. O João Félix tem chance de lesionar. Guri novo também. Ah, cara, sei lá. Os caras não têm normalidade de lesão. Chega no Barça e começa a lesionar. Isso é um problema que tem que ser visto. Ok? O futebol europeu tá com lesões e tal. Mas, cara, o Barça não tem uma sequência de time titular. Poxa vida. Ou tava poupando pro jogo contra o Porto. Que a gente vai falar daqui a pouco que eu tô muito preocupado com esse jogo. Ok. Mas, cara. É complicado, entendeu? É muito complicado isso. Aí o Barça, tá, hoje começou com o Inac Penha, obviamente por obrigação, porque o Ter Stegen se lesionou. Mas vamos lá. O jogo de hoje, tá? O primeiro tempo foi do Raio Vallecano, o segundo tempo foi do Barcelona. Infelizmente, o Barcelona é um time de segundo tempo. É um time que se acorda no segundo tempo. O Barça tem grupo, o Barça tem time, o Barça tem elenco. Infelizmente, o Barça não conseguiu ainda ter esse elenco completo, porque agora o Gavi tá fora. Não conseguiu nessa temporada, eu acho, em momento nenhum, ter Pedri, Gavi, De Jong e Gundogan ao mesmo tempo. Ou o De Jong tá lesionado, voltou agora de lesão, Pedri voltou agora de lesão, mas o Gavi agora que tá fora da temporada. Mas ainda assim o Barça tem um grupo bom. Era pelo grupo para estar apresentando um futebol melhor do que está apresentando. Daí começa o jogo sem ter a bola. A posse de bola fica com o adversário. O Raio Vallecano que começou com a posse de bola. O Raio Vallecano que começou criando as chances. Como nos outros jogos, o Barça começa, parece retraído para trás e o adversário começa com as primeiras finalizações. Até que cedo o adversário faz o primeiro gol. O Raio Vallecano faz o primeiro gol. Com isso, o Raio Vallecano faz 1-0, se fecha, faz uma marcação muito pesada e o Barça não consegue entrar na área do adversário. Termina o primeiro tempo, 1-0 para o Raio Vallecano. Raio Vallecano foi quem criou as melhores chances, foi quem mais chutou na área do Barça. O Barça apresentou algumas dificuldades. O Inac Penha, sem ritmo de jogo, queimando saída de bola, errando em alguns passes, chutando para a lateral algumas vezes em que era para defender. Teve um lance que ele queimou roupa, defendeu e deixou o rebote. Se o cara do Raio tá mais pra frente, faz o gol. Mas ok, pegando o ritmo, por isso que a gente disse, o Inac Penha é bom goleiro.
mas a lesão do Ter Stegen é terrível. O Barcelona pouco conseguiu criar, pouco conseguiu finalizar no primeiro tempo. O Raio Vallecano se fechou totalmente. Sabe, eu queria que o Barça começasse o jogo como joga no segundo tempo. E aí no segundo tempo o Barça acordou. No segundo tempo o Barça se acorda. No segundo tempo o Barça começa a finalizar. E aí, já teve jogos essa temporada em que o problema do Barcelona foi a falta de vontade. Hoje não. Hoje o Barça chegou. Hoje o Barça finalizou. Quer dizer, hoje o Barça criou. O Barça teve a posse de bola. Tu via que os pontas estavam correndo, estavam dando o máximo, estavam cruzando para a área, estavam querendo, mas não conseguia finalizar. Eu até acho que eu botei isso no título. O Barça não sabe fazer gols. Porque o Barça não fez gol. Quem fez foi um gol contra, né? Foi um gol contra do zagueiro do Raio Vallecano que teve uma infelicidade, porque eu não sei se o Lewandowski ia acertar aquela cabeçada. Que aí o Leva foi cabecear, o jogador do Raio Vallecano foi chutar pra cortar, mas chutou contra o seu gol. Mas o Leva ia cabecear, não sei se ia ser gol, mas ia ser mais uma finalização, porque o Barça tava finalizando, o Barça tava chegando, mas no refino final, na hora de chutar, na hora de fazer o gol, não conseguia. Ou é porque erros, sabe? Passe errado, o Barça faz tudo certo, mas na hora da assistência, na hora de deixar o Leva para fazer o gol, o passe sai errado. Ou o domínio errado, o cara não sabe dominar a bola. E aí não consegue fazer. O Rafinha entrou muito bem, eu acho que o Rafinha tinha que ter começado como titular. O Yamal até fez um bom primeiro tempo, quando ele estava mais pelo lado esquerdo, ele não foi tão bem, mas quando ele subiu lá pro lado direito, eu acho que ele foi melhor daí no primeiro tempo. Mas o Rafinha entrou muito bem hoje no jogo. O João Félix entrou tarde, não deu para analisar muito ele, não participou muito. Mas acho que o Rafinha ter entrado deu um novo gás pro Barça no segundo tempo. Mas era um Barça que estava chegando, era um Barça que estava finalizando, mas não conseguiu ser efetivo. E isso é um problema do Barça na temporada. O Barça não sabe fazer gols. E agora eu me preocupo, porque tabela da La Liga, o Barça termina com 31 pontos e é terceiro colocado. O Atlético de Madrid joga hoje. Se o Atlético de Madrid vencer, empata com o Barça em número de pontos e vai para 31. Não corre risco muito do Barça sair do G4, porque o Atlético Bilbao, que está em quinto, tem 24 pontos. Se ganhar, ia para 27, mas joga contra o Girona. Eu acho que o Girona ganha. Só que o Real Madrid joga amanhã contra o Cádiz. É bem provável que eles ganhem. E aí iria para 35 pontos. Então a distância já vai para 3 pontos, 4 pontos. O Girona, que eu até então não posso dizer que vão ser campeões, mas a campanha é histórica, pode ir para 37 pontos. A gente pode ficar a 8 pontos, 7, 8 pontos do líder. E 4 pontos aí do 3, 4 pontos do Real Madrid. Isso é grave, cara. Isso é grave. A gente sabe que no La Liga, se tu não assumir logo a liderança, tu não alcança mais. Até quando o Barça é campeão, o Barça é campeão com 15 pontos a mais que o Real Madrid em várias rodadas. Na temporada passada foi assim. O Barça, depois que assumiu a liderança, e assumiu a liderança cedo, não saiu mais e passou por muitas rodadas com 10, 15 pontos a mais que o vice-líder. Mas vamos lá. Agora o Barça enfrenta o Porto na terça-feira. Que time que eu colocaria para jogar? Araújo tem que jogar. O Araújo com o Christensen, não sei se eu confio no Condé para esse jogo. Cancelo e Baldé, sim. Gundogan. Oriol Romeu, não. Deixa, com todo respeito ao Oriol Romeu, hoje fez uma partida até ok, mas coloca o Gundogan com o Pedri, mais para criação, e deixa o De Jong como volante. Deixa o De Jong fazer essa entre volante e ataque. Põe o Lewandowski e o Rafinha. O Rafinha tem que começar jogando contra o Porto. O Yamal. Ou o João Félix. Mas, cara, aí chega no dia, o Xavi faz o quê? Tira o Pedri, põe o Gundogan. Não faz isso de novo, cara. Não faz isso, tá? Ou tira o Baldé e põe o Marcos Alonso. Não. É um jogo importante. De novo, se o Barça me inventa de perder pro Porto, o Shakhtar ganha do Antwerp, daqui um pouco, uma combinação de resultados ali, do Barça sofrer com o Antwerp, o Barça pode ficar em terceiro. Mas se não ficar em terceiro, o Barça no mínimo perde a liderança. E sabe o que acontece se o Barça ficar em segundo? A chance do Barça pegar um PSG, um City, Bayern nas oitavas é gigante.
E desculpa, o Barça não tá pronto pra pegar esses times nas oitavas. Eu acho que o Barça ainda vai passar pelo seu melhor momento na temporada, porque na temporada passada também foi assim. A temporada passada foi uma temporada maravilhosa pro Barcelona. Só que o Barcelona teve um momento ruim no começo, também por causa de lesões e tal. Porém, o Barça estava melhor em março por ali. Se o Barça terminar em primeiro, o Barça pode ser que o time mais perigoso que o Barça pode pegar é o United, sabe? É uma coisa mais que eu acho que o Barça pode bater de frente. E eu acho que se o Barça pega um City numa semifinal, ou até numa final, sei lá, o Barça vai muito melhor do que já nas oitavas. Porque tu não imagina o City caindo nas oitavas e o Barça nas oitavas, pode vir aquela pressão dos últimos anos. Agora, se o Barça chega na semifinal, o Barça já tá mais confiante. Pelo menos eu tenho essa ideia, né? E o trabalho do Xavi, só pra finalizar o vídeo. Cara, se fosse no Brasil, o Xavi tava demitido já. Mas eu tenho certeza que o Xavi não será demitido, mas nós precisamos sim analisar que a temporada do Xavi é ruim. A temporada do Xavi até aqui é ruim. O Xavi não consegue extrair nada de diferente num problema que não se criou hoje, um problema que não se criou ontem, um problema que não se criou na rodada passada. Esse problema já vem há muito tempo e o Xavi não consegue ajeitar esse problema, não consegue modificar esse problema. Teria no mercado algum nome melhor que o Xavi? Eu acho que não. Talvez o Ten Hag. O Ten Hag é um bom nome. Muitos dizem o técnico lá da Alemanha, que era o técnico da Alemanha. Eu acho que não, diz que ele não sabe falar catalão e aí já é um problema. Eu manteria o Xavi. Só que o Xavi precisa dar respostas rápidas. Porque se cai agora na fase de grupos. Porque o Barça, ele tem, eu já falei, essa é a ideia do Barça. É confiar no Xavi para um projeto. É saber que tá dando errado hoje, mas se tu dá tempo para ele trabalhar, daqui a 1 ano, 2, ele vai fazer esse time ir além. Porque ele já fez, ele já ganhou a La Liga com esse time. É um projeto, é algo a longo prazo. É mesmo sabendo que tem problemas agora, esses problemas são normais e vão ser ajeitados no tempo certo. Isso é a metodologia do Barça, deixar o cara trabalhar por muito tempo ainda que esteja dando errado agora, porque confia. E o Xavi é nosso, o Xavi ele já entende o que é Barça, o Xavi sabe. E olhando todas as coletivas do Xavi, eu olho todas as coletivas do Xavi, em todas ele assume quando jogou mal. Hoje ele vai dizer, tá? Ele provavelmente vai dizer que o Barça fez um jogo até bom no segundo tempo, que é verdade, que finalizou, mas que teve problemas. Que teve problemas. O Barça já teve jogos piores que hoje, mas o resultado não veio. Mas ele nota, ele sempre assume uma autoculpa. Ele não é que nem aqueles técnicos que perdem o jogo, tá fazendo mau trabalho, mas diz assim, não, mas a gente ganhou outro jogo lá, a gente ganhou outro jogo lá. Não, até quando ganha, o Xavi diz que jogou mal. Só que o Xavi precisa dar esses resultados, tá? Eu tô muito preocupado para esse jogo contra o Porto, por causa disso. Agora, se o Barça ganha do Porto, tá classificado. É isso, pessoal. Tamo junto, valeu. Dale Inter, Visca Barça. Deus abençoe aí, um final de semana feliz, abençoado. É isso, amanhã o Inter joga e voltamos aqui com o pós-jogo de Inter.